Salve, salve, meus queridos amigos, meus queridos alunos, meus queridos companheiros, pessoal do curso de Filosofia e Sociologia da Unicesumar. Estamos aqui para o nosso terceiro dia de aula, nosso terceiro encontro da disciplina de Educação Inclusiva e Integração Social. Já tivemos um período aqui com grandes descobertas, caminhadas, bate-papo, debate, e eu diria que agora a gente já passamos da metade. Só que esse passar da metade também já indica que estamos fazendo aquela curva para a reta final, sabe, pessoal? Quando vinha assim, aquela curva já para se encaminhar, né? Já estamos na nossa penúltima aula, né? Olha só que progresso. Já é a terceira, já estamos fazendo uma longa caminhada, mas, por outro lado, infelizmente, já é a última. Está sendo sempre aulas muito produtivas, muito gostosas de assistir, com a participação de vocês. E todo esse mérito é de vocês, né, pessoal? A gente sempre trabalha para trazer o melhor de qualidade para vocês, que são nossos alunos. Vocês movimentam tudo isso aqui. E aí, para a gente começar bem, diria assim, né? Para a gente começar bem nosso terceiro dia de aula, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa aula. E eu quero passar alguns recadinhos para vocês antes de iniciarmos, pessoal. Atente-se aos prazos de entrega das atividades. Porque nessa semana já se encerra a atividade de estudo 1 ali. Fique atento aos prazos, pessoal. Fique de olho ali. Abra ali seu estúdio, sempre tem um controle, uma frequência de você estar verificando o seu estúdio regularmente, de você estar verificando seus avisos, seus comunicados. Atente-se ao prazo de entrega das atividades. Não deixe para os 45, 47 do segundo tempo, porque pode acontecer de ter algum imprevisto, pode acontecer de ter algo que possa implicar e prejudicar você. Então, faça com antecedência. E se tiver dúvidas, angústias, medos, questionamentos, procure seu mediador. No caso do pessoal da filosofia, sou eu, pode falar comigo, e quem é da sociologia fala com a nossa querida professora Samantha, que também estará nos acompanhando hoje nos bastidores aqui, no chat, sempre acompanhando vocês, respondendo suas dúvidas também aqui no chat, seus questionamentos, participando da aula. Bom, vamos pensar, recados já foram, lembretes, uma boas-vindas a todos. Outro recadinho, né? Se inscreva no canal aqui de filosofia da Unicesumar, dê aquela força pra gente. Siga nas redes sociais, agora o curso de Filosofia e Sociologia tem Instagram também, basta você procurar lá a gente no Instagram, registre os stories, né? Marque a gente, também participe. Vamos interagir de outros modos, né? A gente não precisa interagir só aqui. Vamos também ampliar nossos laços, né? Que é isso que faz tudo ficar mais bacana, faz tudo ficar mais prazeroso, né? Esse contato que a gente tem. É o que eu sempre digo, pessoal. Não é porque a educação é distância que precisa ser tudo muito frio, que precisa ser tudo muito distante. A gente faz nossa proximidade aqui. E eu que já estou falando um monte aqui, né? Ocupando o tempo precioso de aula de vocês, deixa eu chamar a nossa estrela da noite, que é a professora Eugênia. Professora, boa noite, tudo bem? Como vai? Bem-vinda à nossa terceira aula. Boa noite, Lucas, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente, muito bom estar especialmente com você, com toda a sua animação, e especialmente com essa turma linda que sempre interage, participa junto. É muito bom estar nesse espaço de aprendizagem com vocês. Professora, eu te pergunto, nesse percurso que a gente está fazendo, né? A gente veio numa caminhada, né, numa linha argumentativa da primeira, segunda e agora na terceira aula. O que nos espera essa terceira aula? E eu já peço até um spoiler, vamos garantir nosso eleitorado para a semana que vem. O que a gente vai já tratar, né, linkando com a semana que vem? Sim, nessa aula agora de hoje nós vamos falar sobre a PNE 2020 e vamos falar sobre os estudos de caso de sucesso, o que os outros países têm feito em relação à educação inclusiva. São bons exemplos que a gente pode considerar nas nossas práticas educativas inclusivas. E na próxima semana nós teremos exemplos práticos do cotidiano de sala de aula da inclusão de alunos do Fundamental 2 e do ensino médio, com uma psicóloga que dá todo esse amparo na inclusão de uma escola. A gente pode falar que a gente está fazendo então, um percurso de análise, né? A gente começou no conceito, trouxemos esse conceito para a nossa realidade, para nossas vivências. Agora a gente vai olhar uns exemplos bons exemplos, vamos olhar um pouco o mundo ao nosso redor, e depois a gente vai aplicar para a sala de aula, de fato, né? Esse conjunto todo, né? Por isso que é muito importante, né, os alunos acompanharem, né, as aulas, estarem participando, tirando as suas dúvidas e evoluindo nessa caminhada, né, professora?
Sim, sempre problematizando também, né, Lucas, a nossa prática atual, para quem já é professor, a nossa futura prática, a nossa vivência anterior também como aluno, que também traz muita informação para a gente, muitos dados, e esses dados e informações vão gerar conhecimento de como nós vamos aplicar a nossa educação, nossa docência, como nós vamos vivenciar a nossa docência, né? Também a gente passou por momentos de reflexão e de significação de tudo que a gente vem aprendendo, tanto na aula teórica, quanto no estudo de caso, que vocês também já assistiram, não é mesmo? E no mapa, no AE1, nas atividades. Então, é um grande ciclo de aprendizagem que ele retorna, e assim a gente vai aprendendo e crescendo. Ele é contínuo, né, professora? A gente vai sempre caminhando e evoluindo nele. Bom, já falei bastante aqui, vou colocar seus slides, sua aula. Professora Eugênia, uma excelente aula. Estarei aqui nos bastidores para colocar os vídeos, para a gente interagindo, como a gente sempre faz. Alunos queridos, ótima aula. Professora, o palco é todo seu. Obrigada, boa noite a todos. Mais uma aula, live número 3 de Educação Inclusiva e Integração Social. E a gente já começa com a imagem, né? Uma fotografia de um aluno de inclusão, nesse caso com questões de mobilidade, como que a gente tem sensibilizado o nosso olhar no espaço físico escolar, no nosso atual espaço físico escolar, agora aqui, dentro do ambiente virtual, no espaço físico escolar, quando tudo isso terminar e nós retornarmos ou iniciarmos a nossa vida docente na escola regular. Então, o caminho desse aluno que a gente vê agora na foto, e geralmente eu procuro trazer fotos que sensibilizem o nosso olhar, o caminho desse aluno, desde o começo, lá da entrada da escola, até o acesso à sala de aula, e toda a participação dele em todas as atividades que nós vamos propor, é de nossa responsabilidade. Então, eu gosto muito de trazer sempre essa questão da responsabilidade, a nossa memória, a nossa reflexão, para que a gente realmente tenha essa responsabilidade docente em nosso cotidiano, que a gente não terceirize, não deixe para o outro professor, que a gente não se apoie em justificativas, em não ter todo o material que a gente precisa e que seria adequado, para que a gente não possa agir de fato como professores responsáveis pela inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Pode passar o slide, Lucas. Então, nós vamos falar sobre a PNE 2020. Já começo dizendo que a PNE 2020, ela não tem força de lei, certo? Mas ela traz alguns princípios que nós precisamos relembrar, nós precisamos trazer à nossa prática docente e o contexto da educação inclusiva em outros países. Como esse contexto da educação inclusiva se dá em outros países? Em alguns países exemplo, alguns casos de exemplo, eu já digo que vou trazer 3 países, além do Brasil, que a gente vai fazer um comparativo, mas não citarei especificamente a Islândia, certo? E eu gostaria que vocês pesquisassem depois, a Finlândia. Desculpa, a Finlândia, ok? Gostaria que depois vocês pesquisassem a Finlândia, que é a número 1, é o país número 1 em educação no mundo, também dentro de educação inclusiva, ok? Pode passar, Lucas. Finlândia, gente, com F, ok? Muito bom. Então, nós vamos agora pensar um pouco nesse trecho que eu coloquei ele aqui para que a gente pudesse problematizar toda essa questão da educação inclusiva. A relação entre planejamento, avaliação e adequação é bastante estreita durante o processo educacional dos estudantes do PAEE, pois as estratégias e os recursos serão planejados e atualizados de acordo com o progresso do estudante. Eugênia, planejamento, avaliação e adequação é bastante estreita, ou seja, é uma tríade que caminha junto. E nós vamos comparar essa tríade no Brasil e em 3 outros países. Nós vamos comparar essa tríade com as leis antes de 2020 e com a PNE 2020, que trouxe alguns assuntos que não eram abordados anteriormente.
O tempo do planejamento nesses casos poderá variar. Os que ocorrem em curto prazo, ou seja, aquelas atividades semanais, porém, podem ser mais úteis, visto as possíveis mudanças que podem ocorrer nesse período. O que eles querem dizer com isso? Quer dizer que o nosso planejamento, ele precisa ser flexível. O planejamento pedagógico, ele precisa ser flexível. Ou seja, aquele planejamento anual que você fez junto com os outros professores das outras disciplinas, ou que já existe na escola, criado por outros professores da mesma disciplina, que agora você é o professor regente, esse planejamento precisa estar aberto a alterações e adaptações, de acordo com as necessidades que aqueles alunos que estarão dentro da sua sala de aula, com e sem necessidades educacionais especiais, solicitarem e necessitarem. E aí continua. O docente também precisa compreender a importância de adequar e readequar seu planejamento de acordo com as necessidades de seus alunos, utilizando instrumentos para identificar potencialidades. Então, de novo, como na aula passada, a gente agora está pensando, refletindo sobre essas questões, sobre o nosso olhar. Nós estamos treinando o nosso olhar. E aqui nesse slide, eu quero que a gente pense na problematização. Então, quando a gente fala assim, de acordo com as necessidades dos seus alunos e utilizando instrumentos para identificar potencialidades, nós estamos falando em educação inclusiva e não integrativa. Lembre-se sempre da diferença, que parece básica e óbvia, mas não é. É muito diferente na nossa prática docente, a docência dentro de uma perspectiva inclusiva, da docência dentro de uma perspectiva integrativa. O nosso foco é que a educação seja inclusiva e que esse aluno, dessa forma, ele esteja preparado para ser incluído e integrado dentro da sociedade, ok? E ajustar a sua prática de maneira a atender este público. Pode passar, Lucas. A gente vai começar agora com o que eu chamo de nosso trabalho docente colaborativo. Também eu gostaria sempre de lembrar vocês que eu coloco essas ferramentas de interação para que a gente também comece a praticar a colaboração docente, que é o que eu repito sempre, utilização dos espaços para trocas de conhecimento, utilização dos espaços e das comunicações, dos momentos de comunicação com os nossos outros colegas de trabalho, com os colegas que também interagem com os mesmos alunos que nós interagimos, por exemplo, os professores de matemática, português, história, que estarão interagindo com os nossos mesmos alunos dentro das disciplinas de filosofia e sociologia. Então, que esses espaços sejam colaborativos para as trocas das boas práticas que vocês têm pensado, planejado e readaptado para os alunos com necessidades especiais e os demais alunos, né? Todos de igual forma. Então, nós vamos entrar e eu gostaria que, assistindo o vídeo que vem a seguir, que é um vídeo que eu trouxe para vocês para que a gente pudesse significar todo esse conhecimento que nós estamos trabalhando, vocês colocassem palavras, completassem as palavras, cumprissem a proposta desse mente que eu criei para esta aula, baseado neste vídeo, ok? Vamos, então, assistir esse vídeo, refinando o nosso olhar, combinado? Sensibilizando o nosso olhar, isso. Enquanto o Lucas coloca, eu gostaria de dizer que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar no chat, mesmo que estiver passando o vídeo, tá? Eu vou anotando e vou respondendo logo em seguida. Só uma explicação, esse vídeo, se você ainda não conhece a proposta do TED, é uma proposta muito antiga e que depois foi disseminada em torno do mundo com o formato TEDx, ok? Vocês têm muito desse TED, tá no Netflix, mas vocês encontram todos esses TEDs, internacional, nacional,
no YouTube, na plataforma do YouTube, ok? Tem conhecimentos de diversas áreas, são pocket palestras curtas, e que contam casos de sucesso de diferentes áreas. Esse é um TED que aconteceu em São Paulo, e o Fernando Botelho, ele é uma pessoa com deficiência que vai contar um pouco da experiência dele dentro da integração dele na sociedade, que nós podemos também utilizar na inclusão educacional. Pode dar o play, Lucas. De coisas práticas. O que a gente pode fazer para melhorar a situação? Por que eu falei que dependia, que a gente precisava contar com você, com cada um de vocês? Porque é assim, as grandes empresas, quando elas querem melhorar a qualidade de seus produtos, ou elas querem melhorar qualquer um de seus processos, o que elas fazem? Elas fazem algo que não exige conhecimentos avançados, pelo menos para começar o processo. E vocês já sabem, perguntar por quê. E é perguntar por quê, não só uma vez, mas no mínimo 5 vezes. Então, na prática, o que quer dizer isso? Vamos imaginar um aluno, Fernando, ou qualquer aluno cego, ele não consegue fazer a prova. Por quê? Número 1. É porque a prova não está disponível em braille, não está disponível em formato digital, não tem um computador com software leitor de tela, que, aliás, eu recomendo o F123, ou não tem, o professor não gravou aquela prova num formato digital para estar disponível naquele momento, etc, etc. Segundo, por quê? Por que o aluno não sabe braille? Terceiro, por que não tem aquele computador com leitor de tela? Na hora que você começa a chegar lá pelo terceiro, quarto, quinto porquê, você vê que estamos falando de um sistema. Você saiu daquela coisa de receitas mágicas, onde você tem 1, 2 ou 3 itens, ou 5 itens, ou 8 itens, que solucionam todos os problemas, porque nenhum problema é igual, nenhuma pessoa é igual a outra. Então, na hora que você fala e faz aqueles porquês, você não só identifica a situação específica que está sendo enfrentada por aquele aluno, aquele professor, aquele diretor, mas você começa a enxergar o sistema ao redor de tudo isso. Quando você chega lá pelo quinto, sexto porquê, você já entendeu que não dá para fazer nada sozinho nessa vida. Aquele aluno vai precisar se esforçar. Aquele professor vai precisar de algumas orientações específicas para aquele tipo de deficiência. Então, a gente começa a falar de parcerias entre a escola e alguma ONG especializada local, que possa dar uma assistência direta. Estamos falando já em pensar em políticas públicas adequadas àquilo, em decisões orçamentárias. E não interessa se é escola pública ou particular. No momento que a gente começa a perguntar esses porquês, a gente começa a ver que existem elementos em vários níveis que contribuem para aquele obstáculo enorme. Então, a solução vai requerer vários elementos, que vão variar de caso a caso. Mas essa visão sistêmica, que não é mais simplística, ela vai permitir que a gente comece a construir um sistema que não vai ajudar só aquele aluno cego naquela situação, naquele ano. Esse sistema vai começar a ser mais eficiente em ajudar milhares de alunos. Eu já vi anotações, fazer algumas observações, né? Vale a pena assistir esse TED todo, ok? Então, vocês, assim que tiverem acesso aos slides dessa aula, acessem, por favor, todo os slides. Clicando no slide, você vai acessar todo esse vídeo, ok? Então, assista inteiro. Então, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, eu sou muito perfeccionista, então
Então, eu gostaria de reforçar mais uma vez, que a minha cabeça me traiu, né? A Finlândia e a Islândia, os dois são países da Europa, mas a Finlândia tem a capital Helsinki, certo? Quem gosta de assistir séries já identificou algum personagem com esse nome e é o país número 1 em educação do mundo, ok? Então, pesquisem, por favor, a Finlândia. Passado essa correção que, enfim, não me permito errar, mas nós precisamos errar e corrigir nossos erros, né? E prosseguir com as nossas práticas docentes, mesmo assim, ao vivo. Eu gostaria de destacar alguns princípios que o Fernando trouxe para a gente nesse TED, ok? Primeiro, ele falou de coisas práticas, o que retoma a live anterior de tecnologias assistivas, quando a gente demonstra atividades, atitudes, posturas e recursos práticos e simples dentro de sala de aula. O Fernando falou uma coisa que, muitas vezes, se o nosso olhar, eu retorno à questão do olhar, retomo essa questão, que o nosso olhar precisa estar treinado. Então, ele fala assim, que a inovação é simples. Então, hoje, se você vai pesquisar sobre as empresas de tecnologia, as startups, todas as grandes alterações dos processos, elas não são grandes, elas criam grandes alterações em processos, mas a solução é uma solução simples, é uma mudança simples, uma mudança de estratégia, elas são simples. Então, ele coloca assim, a inovação hoje nas grandes empresas é simples, e as questões a serem resolvidas dentro da educação inclusiva, essas questões também são simples, elas precisam apenas, que não é apenas, do olhar treinado. Ok? E ele também colocou assim, que você precisa falar os porquês. Então, essa metodologia de se perguntar o porquê, ela é muito interessante, porque ao responder os porquês, você começa a encontrar as respostas e começa, em não encontrando as respostas, a encontrar alternativas para solucionar essas questões dos estudantes. Então, vamos supor, o aluno está com dificuldade de entender este conceito, por quê? Porque é abstrato. Por quê? Porque ele não consegue ter acesso na linguagem que é possibilitada a ele, a esse tipo de conceito. Por quê? Porque não tem material disponível conforme ele necessita em Libras, em Braille. Por quê? Porque a minha escola, porque o governo federal, porque o governo estadual, municipal, não disponibilizou esses recursos necessários no atendimento educacional especializado. Por quê? Ok, onde que eu vou encontrar a solução nesse caminho? Vamos focar aqui no Braille. Então, esse aluno não teve acesso a esse conhecimento porque ele não conseguia, ele próprio, fazer uma leitura e uma releitura desse texto, especialmente quando a gente fala de ensino médio, especialmente quando a gente trata das questões das humanidades. Então, ele não teve esse acesso individual. Ok, por quê? Porque ele não tem acesso a esse material didático. Como que eu posso fazer isso? Ele não tem acesso por quê? Porque a escola deveria ter comprado a máquina de Braille e não comprou. Então, aí a gente cai numa outra questão que o Fernando colocou também. Ele falou de alterações, tanto em políticas públicas quanto em orçamentárias, alterações orçamentárias. Então, você, como professor, você pode procurar a direção escolar, a coordenação, até mesmo buscar na prefeitura, na Secretaria de Educação, qual é a solução que a Secretaria de Educação propôs nesse caso, já que a escola que você trabalha não tem acesso a esse tipo de tecnologia assistiva que você necessita. E ele também colocou uma questão, novamente, que a gente já trabalhou hoje, que são as parcerias de trabalho. Então, você viu que ele trouxe para dentro da educação inclusiva e dentro do espaço educacional regular alguns princípios que as empresas usam, como, por exemplo, inovação é igual a pense simples, como, por exemplo, as parcerias de trabalho. Então, nós estamos em 2021, depois de um ano emblemático e disruptivo, não é mesmo, na educação, que foi o ano de 2020.
Vocês serão professores em um novo momento em que os conhecimentos e as interações, elas se fundem. E se não se fundem, elas precisam se fundir. Elas precisam interagir. E quando se fala de educação inclusiva, isso já era uma necessidade pregressa. E que agora existe um mar de possibilidades, tanto em tecnologias assistivas, quanto em ferramentas gratuitas, quando se trata de tecnologia, quanto de troca de informações, de ter espaço para essas trocas de informações. Tenha sempre em mente que você precisa ter esse compromisso, mas que você precisa também buscar continuamente essa informação. Hoje, aqui, o que nós estamos fazendo aqui hoje é a nossa formação inicial. A formação inicial, ela não é conclusiva em si mesma. Nós precisamos que a educação docente tenha um caráter contínuo. Ok? Então, muitas vezes eu pergunto, professor, o que eu tenho que estudar para conseguir ser um professor na educação inclusiva de forma eficiente? Estudar, como qualquer outra área. Então, que a nossa formação ela seja contínua, e a gente vai para a formação docente continuada. E ele coloca também uma outra questão sobre o simples. E muitas vezes a gente acha que o simples, a gente confunde o simples com o simplório. Simples não é o simplório. E dentro de sala de aula, quando eu comecei ali fazendo com vocês a problematização, lendo o trecho sobre a educação inclusiva, eu falei com vocês que as alterações durante a semana, elas podem ter uma variação maior ou menor, dependendo da fluidez, dependendo do quanto o aluno conseguiu ou não aprender, participar e te dar um feedback daquele conhecimento que você está propondo desenvolver com a turma. Então, e as soluções para as adaptações a curto prazo, certo? Professora, por que você está falando a curto prazo, nesse caso? Você está falando a médio e longo prazo. A longo prazo é políticas públicas. A médio prazo é um planejamento anual que você vai fazer. E a curto prazo é como que você vai fazer uma adaptação, uma avaliação ali, naquele momento, quando você percebe que o seu aluno, ele não conseguiu retornar aquilo que foi proposto. E como que eu vou saber, professora, que ele não conseguiu retornar? Um olhar atento, um olhar treinado, uma percepção das necessidades e das potencialidades desse aluno. Por isso que a gente repete muito isso aqui, ok? Vamos para o nosso, depois dessa significação, sensibilizando o olhar, pode passar, Lucas, por favor, para o nosso próximo slide. Muito bem. Então, aí a gente chega num quadro comparativo da PNEE, gente, é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ok? A sigla 2008 e a PNE 2020, que é a Política Nacional de Educação Especial de 2020. Então, em 2008, a gente tinha o foco na equipe multidisciplinar, que é o quê? Que é a interação, a colaboração do professor de história, professor de matemática, dos professores, da coordenação, do psicólogo, dentro do espaço escolar, do fonoaudiólogo, uma equipe multidisciplinar na atuação de diferentes campos e necessidades daqueles alunos com necessidades educacionais especiais. O que a PNE 2020 propõe que difere do que a gente tinha até então? Difere que, além da equipe multidisciplinar, que nós já falamos nas aulas teóricas, no estudo de caso, nas outras lives, nós temos agora a entrada, a importância da família, ok? Então, qual a importância da família e do aluno PNE? Olha que interessante. Por que é tão importante assim você legitimar e corroborar a participação dessa família e desse aluno? A família é quando o aluno é mais novo, então nós precisamos de uma participação ativa da família para trazer informação do acompanhamento de fora, ok? Que essa família entenda, receba, leia o que está sendo proposto, qual é o plano de ensino que está sendo proposto especialmente para o seu filho.
E o foco no aluno, na participação do aluno PNE, nas decisões sobre quais são os caminhos que a sua educação dentro do espaço da escola regular de ensino vai tomar, vai seguir, é super importante quando você está falando de ensino fundamental 2 e ensino médio. E parece óbvio, mas não é. A participação desse aluno olha, querido aluno, nós vamos tomar tal decisão, nós vamos escolher que a sua avaliação, vamos pensar na sua avaliação, podemos fazer dessa forma? Se for dessa forma, como que a gente caminha? Olha, nós fizemos assim, nós alteramos a sua avaliação escrita para uma apresentação oral, nós alteramos a apresentação de seminário para entrega de um trabalho escrito. Ou toda a turma também teve essa alteração para que haja uma unanimidade e um acolhimento maior. E aí, como que foi? Como que você percebeu o seu aprendizado? Olha que interessante. O que você está fazendo quando você foca na participação do aluno PNE na decisão de sua trajetória educacional? Você está respeitando a individualidade dele. Você está respeitando a personalidade dele. Algumas pessoas vão se sentir muito à vontade de fazer um teatro como foi proposto. Outras pessoas não, vão preferir entregar um trabalho escrito. E também não é por categoria, que é um grande erro. Porque os alunos que falam em Libras, eles preferem fazer um teatro. Não. Todas as mulheres que têm filhos, elas têm as mesmas preferências? Todas as pessoas que são canhotas têm as mesmas preferências? Então, não é um grupo, não é uma categoria. E aí a gente retoma novamente a questão de não considere seu aluno com necessidades educacionais especiais diferente ou em categorias, ou que você categorize a necessidade educacional especial dele e assim categorize e universalize, né? Que você tem as mesmas respostas para aquela necessidade educacional especial. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Cada pessoa vai ter o seu desenvolvimento de uma forma. E a PNE 2020, ela traz esse foco, esse protagonismo do aluno com deficiência muito fortemente. Até 2008, a gente tinha o foco em relatórios e avaliações formais. E o que a PNE 2020 traz para a gente? Um compartilhamento de vivências, que é o que eu venho falando até agora, ok? A valorização das avaliações formais e informais. Bem, tendo em vista que a PNE 2020 trouxe, para além da equipe multidisciplinar, a família e o aluno PNE, então, o compartilhamento de vivências é somente dentro do espaço escolar? Ou quais são as vivências que esse aluno tem fora do espaço escolar? E especialmente se esse aluno tem algum acompanhamento fora desse espaço escolar? Ou se esse aluno não tem esse acompanhamento nem da família, nem de outros profissionais fora desse espaço escolar. Então, olha como é importante esse compartilhamento de vivências, que não está incluído em relatórios e avaliações formais. E essa valorização das avaliações informais. Como que você traz para dentro do espaço da escola regular, do ensino regular, as avaliações informais, muitas vezes, através da descrição, do compartilhamento das histórias desse aluno, ok? Das histórias da família desse aluno, certo? Dos espaços de troca entre os professores, nos momentos informais. Quais são os momentos formais, professor? Os momentos formais são a hora de trabalho pedagógico, quando todo mundo participa de uma mesma proposta de formação docente continuada. E qual seria o momento informal, professora? A hora do café, a hora que você pede permissão para o seu colega para assistir a aula dele, porque ele fez uma excelente adaptação na aula de matemática para aquele aluno seu que você ainda está tentando ter alguma ideia de como solucionar aqueles muitos porquês que você se perguntou na hora de incluí-lo nas suas aulas de sociologia e filosofia.
Como que é esse compartilhamento informal, professor? Esse compartilhamento informal se dá quando você, convidando a família para participar das atividades da escola, você consegue perceber qual é a dinâmica familiar da família, do aluno entre os seus iguais, com os seus colegas, no pátio, durante o recreio, durante o lanche. Tudo isso é um conjunto de avaliações informais. Até 2008, nós tínhamos, vou retornando ao quadro, o foco nas necessidades do aluno e o atendimento educacional especializado, que a gente já falou, o AEE, tantas vezes. E o que difere a PNE de 2020? O plano de desenvolvimento individual. E quando a gente for citar alguns países, nós vamos citar 3 países de exemplo, nós vamos ver como que eles trabalham o plano de desenvolvimento individual e escolar, ou o plano de ensino individualizado, o PEI. Na maioria das escolas que atendem, escolas não regulares, né, que atendem, ou então clínicas, ou então equipes multidisciplinares, quando a gente chama fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, para atuarem no mesmo caso, ali com aquele aluno com deficiência, eles já trabalham com o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, dentro da perspectiva, das diferentes perspectivas deles, profissionais, certo? Relativas a cada profissão, a cada trabalho deles ali, com aquele aluno. E como que a gente pode desenvolver esse PEI dentro do espaço educacional regular, de ensino regular? Agora, veja bem, se nós estamos falando que a PNE 2020 traz a participação do aluno e da família, especialmente o aluno como protagonista de seu caminho, de seu desenvolvimento educacional. Então, quando nós falamos do PEI, o Plano de Ensino Individualizado, nós estamos dizendo que esse PEI é do aluno. Entenderam a diferença? Gente, hoje vocês estão muito quietos. Por favor, falem aqui no chat se vocês estão entendendo a diferença. Qual é a diferença desse PEI para um planejamento docente que eu possa fazer para a inclusão educacional? Qual é a diferença? Olha o foco. O foco é o protagonismo do aluno. Então, o plano de ensino individualizado, ele é do aluno. O aluno segue com ele durante toda a vida. É um plano de ensino dele, que começa ali enfim, quando começar dentro da escola, né, pode ser educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, e ele segue para depois também do ensino básico, né? Então ele segue durante a vida acadêmica universitária do aluno, ele segue durante todo o momento e pensamento e planejamento de ensino que esse aluno quer para ele mesmo. E aí ele tem um apoio desses profissionais, dessa equipe multidisciplinar, da equipe dentro e fora do ambiente de ensino regular. Bianca Martins da Silva. Obrigada, Bianca, pela participação. Professora, mas para ter esse envolvimento familiar, seria necessário políticas públicas que assistam as famílias também, não é mesmo? Bianca, você está falando de assistir às famílias em relação a um apoio financeiro, em relação ao acesso ao conhecimento, das potencialidades que o filho delas pode alcançar, isso? Ou de políticas públicas dentro do espaço escolar que possibilitem esse envolvimento familiar. Por quê? Respondendo a você, políticas públicas que possibilitem e facilitem e corroborem, né, legitimem esse envolvimento familiar dentro do espaço escolar, nós temos. Elas não são sistematicamente cumpridas, mas nós temos. Aí a gente retoma novamente a questão de políticas maravilhosas que existem, mas que as práticas maravilhosas não existem porque as políticas não são cumpridas. Por quê? E aí a gente retoma de novo no porquê, naquela série, naquela sequência de porquês. Muito bem, pode passar para o próximo. Isso, financeiro principalmente, muito bem. Nós temos uma questão de um acolhimento financeiro, mas aí sempre tem a questão da renda por pessoa, né, e tudo mais. Mas quando a gente fala das necessidades educacionais especiais e tudo o que demanda
uma integração na sociedade, uma inclusão, todos os gastos, e a gente viu na aula passada de tecnologias assistivas, que existem algumas tecnologias mais caras, e outras mais baratas, e outras gratuitas, certo? Então, realmente, existem políticas públicas, mas que, novamente, os processos são muito demorados, e a gente cai me falhou a memória, na burocracia. Isso, a palavra é burocracia. E a burocracia também é muito grande para que esse aluno tenha acesso. Então, a gente tem casos de solicitação, por exemplo, de próteses, que aí a gente entra numa questão do SUS, por que demoraram tanto, né? Que quando chegam, a criança, o adolescente já cresceu, então aí a gente entra também no SUS, em algumas questões de saúde pública. Certo. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre o PEI enquanto programa educacional, tá? A base das avaliações dos pontos fortes do aluno. Então, no PEI, o que esse aluno conseguiu, o que esse aluno consegue, quais são as possibilidades, quais são os ganhos desse aluno. Professora, mas vai falar isso só porque é um aluno com necessidades especiais? Não, porque é assim que deve ser a avaliação dos demais alunos. Não sei se vocês são da época que notas baixas eram de vermelho, né? Então, eu quando tirava nota baixa, minha nota de longe, todo mundo já sabia, né? Então, tinha essa diferenciação da nota vermelha, talvez os pais de vocês tenham dito isso alguma vez, para vocês não fez muito sentido, né? Não vai tirar nota vermelha, que era nota baixa. Então, essa diferenciação, esse foco, era dado um foco muito grande no erro, ok? Então, nós estamos focando no acerto para todos os alunos, inclusive os alunos com deficiências, tá? Dentro da perspectiva da educação inclusiva. As necessidades que afetam as habilidades ou comportamento dos alunos. Como assim, professora? Algumas necessidades, elas não vão afetar as habilidades dele ali dentro do processo de educação inclusiva, né? De inclusão na educação, nem o comportamento dele. Por que comportamento, professora? Porque o atitudinal em grande parte, vou manter o grande parte porque nós estamos no ambiente acadêmico, né? Não vamos generalizar, mas o fator motivador da participação ativa desse aluno, ok? A força que o motiva a participar, a continuar. Ok? Então, essas necessidades que afetam as habilidades ou o comportamento do aluno são necessidades que nós precisamos resolver. Nós precisamos utilizar tecnologias assistivas, certo? De nada, Bianca. Maria José. Oi, Maria José, boa noite. Estou gostando da aula. Mas para comentar, preciso ter mais conhecimento. Tem alguns temas que ainda são novos para mim. Que bom, Maria. Muito bom que você está gostando. Muito bom que você está aqui com a gente. Essa é a ideia, que a gente amplie os nossos conhecimentos. Não é, Maria? Muito bom, obrigada. Então, vamos lá. Vamos falar de novo sobre o PEI, o Programa Educacional, ok? Registro das diferenciações individualizadas que serão necessárias para ajudar o estudante a alcançar as expectativas. O que nós já estávamos falando até agora. É um documento norteador do trabalho educacional que identifica as expectativas de aprendizagem. Ou seja, o que significa, o que destaco nessa frase? A palavra norteador. Por que eu destaco a palavra norteador? Porque ele não é inflexível, ele é norteador, ok? Ele deve sofrer alterações ao longo do processo. O programa, o PEI, Programa Educacional Individualizado. As alterações do PEI, dentro da proposta pedagógica, elas consideram as necessidades do aluno, o currículo padrão e a identificação de metas alternativas. E aí a gente retoma novamente a participação de uma equipe multidisciplinar. O que mais nós temos no PEI? Registro dos conhecimentos, das habilidades específicas do aluno, que permite identificar o repertório de partida. O que é repertório de partida? É aquela avaliação inicial no começo da sua disciplina. Quem é esse aluno?
Quais são as necessidades que eu preciso auxiliar para que ele não seja afetado nas suas habilidades ou comportamentos, e qual é o repertório de partida, o que esse aluno aprendeu até hoje. Porque eu não posso supor que todos os alunos tenham aprendido estejam no mesmo nível de conhecimento e de desenvolvimento do aprendizado, porque eles estão no mesmo segmento, estão na mesma série, estão na mesma escola desde sempre. Nenhum aluno, nem o aluno com deficiência. Nenhum aluno, nem mesmo o aluno com deficiência, ok? Acompanhar a evolução em direção às metas traçadas ali no quadro anterior, né, as metas alternativas, e traçar novos caminhos. Novamente, nós estamos falando, aí a gente retoma, quando a gente fala que é um documento norteador, ok? E é um instrumento que permite prestar contas para quem, gente? Para o aluno. Olha só que interessante, prestar contas para o aluno, ou seja, esse aluno, ele é o protagonista do conhecimento dele, do desenvolvimento educacional dele. Vocês estão tratando com adolescentes, certo? E aí a gente cai num erro, que eu quero pedir perdão aqui por esse erro que acontece muitas vezes por todos nós, né? Que a gente comete o erro de infantilizar esse aluno adolescente com necessidades educacionais especiais. Ele é um adolescente. Então, quando a gente coloca aqui, né, que o PEI é um instrumento que permite prestar contas ao aluno, nós estamos reforçando o protagonismo dele. Porque nós, ano que vem, não estaremos com ele, será outro professor que registra o que esse aluno continua tendo junto a ele. Esse aluno vai trocar de escola, o PEI é desse aluno, vai com ele. Olha que importância esse documento. Para seus pais e ou representantes legais, no caso, né, de alunos mais novos, e para todos aqueles que têm responsabilidade sobre esse aluno. Pode passar, Lucas, por favor. Tiago Armani. Professora, com base em um filme que assisti essa semana, às vezes a grande dificuldade da família compreender as necessidades especiais do filho, como isso ocorre no Brasil, da mesma forma, Tiago, da mesma forma. A gente precisa entender, muitas vezes dentro da escola, a gente vai ver algumas falas assim de alguns professores. Ah, mas essa família não entende, essa família não busca, não ajuda, essa família aí é difícil. Muitas vezes, Tiago, sem a sensibilização de que essa família, e aí a gente retoma um pouco na pergunta da Bianca, ela nunca teve acesso à informação. Que durante toda a trajetória educacional desses pais, avós, os responsáveis legais por esse aluno com deficiência, eles nunca viram outra forma de se tratar a deficiência que não fosse a exclusiva. No máximo, a integrativa nos espaços públicos, como, por exemplo, o acesso ao ônibus, que nem todos têm, elevadores no shopping, para evitar escadas rolantes, então, adaptações integrativas da sociedade, mas nunca uma inclusão educacional, de fato. Então, a gente precisa também ter esse olhar, e aí eu também retomo novamente o que a Bianca falou, e agora o que você colocou, Tiago, que é muito importante também, a escola estar aberta e receber a família, e quando a gente falou do PEI, ela traz a família para dentro da escola, para que essa família também, neste momento, tenha acesso às informações das possibilidades do aluno. E que o PEI, sendo do aluno, com esse protagonismo do aluno, essa família ela possa caminhar junto do desenvolvimento educacional desse aluno e se desenvolvendo também nos conhecimentos das perspectivas que esse filho tem, que o filho deles tem. Então, isso é muito sério e isso é consequência da educação que a gente tem no Brasil. E que eu espero que, a partir da educação, agora que a gente tem da formação inicial de professores, a gente possa começar a alterar isso, né? A partir das novas leis, a gente possa começar a alterar essa dinâmica do acesso à informação, da inclusão das pessoas com deficiência. E aí, eu trouxe aqui para vocês os exemplos que eu disse dos outros países, ok? Então, vamos lá. Qual é o tipo de PEI que a gente tem na Itália? A gente tem o PEI com foco escolar. Dessa forma, quais são os profissionais envolvidos na Itália? A equipe escolar,
Quem é equipe escolar, professora? Todos os professores de todas as disciplinas, o coordenador, o diretor, a responsável, a secretária escolar, certo? Todos que estão no ambiente escolar participam. Se algum dia vocês forem coordenadores, diretores escolares, dentro da escola, diretor escolar, que vocês lembrem-se sempre de que, desde o porteiro, passando pela cantineira, passando pela pessoa que fica responsável pela disciplina ali nos corredores, todos esses agentes da educação dentro do espaço escolar, eles precisam ter uma formação. Então, não adianta a gente marcar só uma capacitação continuada para os professores, sendo que a inclusão e a educação ocorrem em todos os espaços ali dentro do ambiente escolar. E isso é muito pouco discutido, e isso é muito pouco feito. Casos raríssimos de que esses treinamentos acontecem de forma a incluir todos os agentes, todas as pessoas que trabalham dentro do ambiente escolar. Os objetivos do PEI na Itália: didático e formativo. Vamos para a França. Como é o tipo de PEI na França? Educacional, mas abrange todo o ciclo da vida e em todos os contextos, dentro e fora do ambiente de escola e ensino regular. Quais são os profissionais envolvidos? A equipe escolar, da saúde... desculpa, esqueci de terminar, de ler o da Itália, gente, perdão. Então, quais são os profissionais envolvidos? A equipe escolar, profissionais da saúde, ok? Profissional da saúde, professora, desde o fonoaudiólogo ou pediatra, ou psiquiatra, ou neurologista, ou fisioterapeuta, ou ortopedista, todos esses profissionais da saúde que variam dependendo da deficiência desse aluno, ok? O representante legal do estudante. O representante legal, professora, é o pai, ou a mãe, ou a avó, ou a tia. Quem é o representante legal desse estudante? E o estudante. Então, nós retomamos aí ao protagonismo do aluno. Na França, profissionais envolvidos: equipe escolar, da saúde, representante legal do estudante e a pessoa público-alvo de educação especial, ou seja, o próprio estudante, PNE. E qual é o objetivo na França do PEI? Objetivos do processo de escolarização e as ações pedagógicas, psicológicas, educativas, sociais, né? Então, a gente retoma o quê? Aquela questão dos registros informais, certo? Médicas e paramédicas. Olha só, quando a gente fala de equipe multidisciplinar na França, ok? E todos esses se conversam e todas essas perspectivas e soluções e posicionamentos estão dentro do PEI. Olha a riqueza que é esse registro, esse documento PEI. Olha a importância que a gente precisa dar e a gente precisa legitimar e institucionalizar o PEI, trazer para dentro da nossa prática docente, dentro do ambiente escolar de ensino regular. Estados Unidos. O tipo de PEI é escolar. Quais são os profissionais envolvidos? Equipe escolar, profissionais da saúde, representante legal do estudante e o próprio estudante. Quais são os objetivos desse PEI? Olha só, objetivos mensuráveis, a curto e longo prazo, no tocante a habilidades acadêmicas para atender às necessidades sociais ou comportamentais, físicas ou outras necessidades educacionais especiais, traduzindo global, um atendimento global a esse aluno. Por quê? Porque a gente não é só mente, não é mesmo? A gente não é só cabeça, a gente não se desenvolve só na mente. Nós somos pessoas integrais, globais, em todos os lugares. Tem dia que minha aula não é maravilhosa, que eu termino a aula e eu falo, gente, não gostei da minha aula de hoje. E você pode ver que foi um dia que aconteceu outras coisas na minha vida, porque a minha vida, ela é total, nós somos seres completos, ok? Tem, muitas vezes, quando a gente vai falar assim, quer ver outro exemplo? Quando a gente vai estudar sobre sucesso ou abandono escolar, por exemplo.
Quando a gente vai estudar, vamos abordar esses dois temas, ok? Quando a gente vai estudar sucesso escolar, e você pode pesquisar muitos artigos no Cielo sobre isso, sobre o sucesso escolar. Sabe os fatores globais que muitas vezes vêm quando a gente fala de educação básica? Quem arrisca? Gente, alimentação. O que essa criança está comendo? Se essa criança comeu ou não comeu? Se essa criança tomou ou não tomou o café da manhã, se essa criança chegou na escola com ou sem almoço. Veja bem, quando a gente fala de abandono escolar, evasão escolar, o que vem? A aula é interessante, é o material didático. Pesquisem sobre isso. Sabe alguns fatores que vocês vão chegar? Aí a gente retoma de novo o que a Bianca colocou, que a pergunta da Bianca foi múltipla. Bianca, muito obrigada pela participação de todos. Tiago também. Tiago colocando, obrigado pelo retorno, professor. Os aspectos culturais e tradicionais certamente impactam nesse tema, isso mesmo. A questão do abandono, Tiago, dentro disso que você colocou, aspectos culturais e tradicionais certamente impactam nesse tema, é a questão do trabalho. Né? Então, a questão de essa família está sendo assistida pelo Estado, ela tem subsídios financeiros pelo Estado, certo? Então, você chega na questão do trabalho infantil, do trabalho do adolescente largando a escola para trabalhar. Então, quando a gente pensa nesse aluno, então fala assim, para atender as necessidades sociais, comportamentais, físicas ou outras necessidades educacionais especiais, é porque todos os alunos com ou sem deficiência, todos nós, isso é o que nos faz, né, como humanidade, nós somos todos, nós somos universal, nós somos um conjunto de características, ok? E nós temos no Brasil, nosso tipo de PEI, ele é restrito ao atendimento educacional e ao centro de atendimento educacional especializado. Quem perde com isso? A família que não tem acesso, e aí eu retomo a questão do Tiago, essa família não tem acesso, tem dificuldade de compreender as necessidades especiais? Ela não tem acesso, ela não entende o que está sendo feito com o filho na escola. Quem é que perde com isso? O próprio aluno. Ele vai mudar de série, vai trocar o ano, vai mudar de escola, ele não vai entender qual é o ponto de partida, para onde que ele vai chegar. Ok? Então, essa restrição. Quem são os profissionais envolvidos? Professores do atendimento educacional especializado. E quais são os objetivos do PEI no Brasil? Competências a serem desenvolvidas, os comportamentos que precisam ser eliminados. Então, a gente ainda tem essa característica muito grande ainda de uma integração diferente de da proposta da inclusão, ok? Então, comportamentos que precisam ser eliminados, substituídos e formados. É o horário, né, Lucas? Passa para mim. Então, professora. O Lucas aparece aqui e eu falo, não, Lucas, vai embora, não, Lucas, tá louco. Infelizmente, vamos ter que interromper, que ainda já passou alguns minutinhos, eu estava esperando chegar no Brasil, ali, dando uma conclusão, para mim aparecer. Muito obrigada. Vamos ter que encerrar. Então, por favor, só uma frase. Ao receberem os slides, leiam os slides até o final. Dúvidas, sala do café, qualquer coisa o Lucas encaminha para mim, ok? Sempre muito corrido o tempo. Agradeço a paciência de todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, alunos. É que o assunto é grande mesmo. A gente ainda faz um milagre, que é o milagre dos 50 minutos que eu digo, para caber tudo. Mas os alunos compreendem. E eles estão aprendendo bem, estão aproveitando bem. Eles sabem que é um grande desafio, até mesmo esses estudos, né? E você deu a dica correta, perfeita, professora. Leiam os slides. Pessoal, só para a gente finalizar aqui, muito obrigado, professora Eugênia, por essa noite, por essa aula. A gente já se vê na nossa última aula semana que vem, pessoal. Pessoal, atente-se aos prazos das atividades, não percam o prazo das atividades, fiquem ligados, olhem lá no estúdio, os recados, se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente no Instagram, nas redes sociais, interaja conosco também fora desse ambiente aqui, né? Foco, então, pessoal, atividade de estudo, não se esqueça, dúvidas, fale com o mediador, seja a professora Samanta em Sociologia ou eu em Filosofia. Desejo uma ótima noite a todos, um excelente descanso. Professora Eugênia, abraço. Na próxima aula a gente continua a conversa. O tempo pegou a gente hoje.
Um forte abraço. Tchau. Obrigada. Abraço, Lucas. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.